Você já deve ter ouvido falar sobre estudos transversais e longitudinais. Afinal, o que são eles? Olá, eu sou Marcos Vessoso, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a ideia é explicar para vocês o que são estudos transversais, longitudinais, por que eles existem, por que existe essa variação, né? E para facilitar o entendimento desses conceitos, eu vou usar aqui uma projeção, um slide, para ficar mais fácil, tá? Bom, vamos começar com um estudo transversal. O estudo transversal é aquele onde você vai a uma certa amostra, faz um levantamento de dados e pronto, acabou. Vai para casa, terminou e aí você vai analisar esses dados. Esse é o estudo transversal mais simples. É um estudo, como você pode estar vendo nesse esquema, nesse slide, que você tem uma amostra, né, que você vai estudar, e você vai lá e faz uma única coleta de dados nessa amostra e vai para casa analisar os seus dados, tá bom? Esse estudo transversal é chamado de estudo transversal de onda única, onde você fez uma única coleta de dados, né, junto a uma amostra. Agora, se existe um transversal de onda única, deve existir mais algum outro tipo, que é justamente o transversal de ondas múltiplas. O que é isso? Veja, eu continuo fazendo uma única coleta de dados na amostra que eu selecionei. Só que eu seleciono diferentes amostras. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa esse mês sobre um certo assunto e daqui a 2, 3 meses eu seleciono uma outra amostra que seja comparável à primeira e faço um levantamento nessa segunda amostra. Então você veja que eu fiz o quê? Eu fiz dois transversais, né? Por isso que ele se chama transversal de onda múltipla, tá? Agora, ok, falamos dos transversais. O que são os longitudinais? Ele é o oposto desse aqui que a gente viu no transversal de onda múltipla. Eu tenho o quê? Eu tenho uma única amostra e faço várias coletas de dados nessa mesma amostra. É por isso que ele se chama longitudinal. Ele vai acompanhando essa amostra, tá? Mas por que o pesquisador faz isso e complica, né? Por que não tem uma coisa só? Por que existem essas formas de se fazer uma pesquisa? É porque cada um traz algumas vantagens e algumas desvantagens. Por exemplo, quando você considera os critérios que estão aí apresentados nesse slide, por exemplo, detecção de mudanças com o tempo, é melhor o longitudinal. A quantidade de dados que você acumula a respeito daquela amostra para depois fazer a análise da população é maior. E a precisão dessas variações também é maior nos estudos longitudinais. Agora, o transversal traz vantagens? Traz sim. Quando você pensa em representatividade dessa amostra em relação à população, o transversal tem vantagens nesse campo. E quando você considera a possibilidade de viés na análise, na coleta de dados, o estudo transversal também traz vantagens quando comparado aos longitudinais. E é por isso que você, ao decidir por um desses desenhos, tem que se basear no objetivo. Por exemplo, eu quero acompanhar a participação de mercado de certos produtos. Eu preciso do quê? Detectar mudanças pequenas, preciso de precisão, eu vou para o longitudinal. Ah não, eu quero saber, por exemplo, na população, eu preciso de alta representatividade para saber, por exemplo, em quem as pessoas vão votar na próxima eleição. Você vai para um transversal, né? Então, quais são exemplos que eu posso usar para deixar claro para vocês o conceito de estudo transversal, de onda única ou múltipla e longitudinal? Por exemplo, um estudo transversal de onda única típico é um estudo, por exemplo, de hábitos de alimentação, hábitos de qualquer coisa. Eu quero fazer um levantamento numa certa população sobre hábitos em relação a algum tema. Faço um transversal de onda única, né? O exemplo melhor que a gente tem e fácil de entender de um transversal de ondas múltiplas são as pesquisas eleitorais.
Porque elas são feitas periodicamente com amostras comparáveis entre elas, mas não é a mesma pessoa que está sendo entrevistada. São amostras comparáveis, extraídas da mesma população e com os mesmos critérios, tá? E um exemplo de estudo longitudinal são os chamados painéis de consumo que estão disponíveis para serem adquiridos, produzidos por algumas empresas especializadas, que acompanha, por exemplo, um conjunto de famílias e toda semana capta o que essa família consumiu. Então, esse painel, ele permite, né, que você acompanhe o padrão de consumo, marcas utilizadas, é uma coisa bem precisa e bem legal. Então é isso, essas são as diferenças entre transversais e longitudinais. Espero que você tenha não só compreendido, como também gostado do conteúdo. E se você gostou, não se esquece de dar um like aí no vídeo, acompanhar o nosso canal, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço e até lá. Thank you.